Olá, que bom ter você por aqui no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e eu fico muito feliz em ter você aqui acompanhando a gente. Você fez uma boa escolha ao entrar neste canal. Nós temos uma proposta de andar com seriedade e de falar de maneira séria as coisas concernentes à volta do Senhor Jesus. Nós também temos a proposta de não entrar em debates de pontos de vista teológicos. Nós preferimos apenas apresentar os textos, as escrituras e tentar mostrar quão claramente esses textos falam de situações que nós estamos vivendo. Este canal então se propõe a falar das profecias da volta do Senhor e tentar falar de maneira clara e objetiva, sincera, sem nenhuma influência de qualquer escola escatológica. Você sabe em que ponto das héptades ou dos acontecimentos dos juízos de Deus em Números de 7 que acontecerão nos últimos dias nós nos encontramos agora? Você saberia dizer se nós estamos no quinto selo, na sétima trombeta, ou entramos em alguma das taças da ira de Deus? Você saberia colocar isso na linha do tempo e entender os acontecimentos? Bem, se você tem alguma dificuldade para pontuá-las, então é essa a hora de você ouvir um ponto de vista a respeito desses acontecimentos. Vamos tentar colocar na linha do tempo as héptades. Então, o nosso encontro de hoje é as héptades na linha da história em relação à igreja. Acompanhe o nosso estudo com a gente. E aí, pessoal? É em Apocalipse no capítulo 5. Vamos começar aí. Em Apocalipse, no capítulo 5, há uma cena extraordinária. A visão do livro selado e os 7 selos e o cordeiro à destra do Pai. Essa visão extraordinária nos mostra uma situação que vai ser reveladora. Para mim, o livro de Apocalipse, e eu vou dizer mais uma vez, para mim, essa é uma posição pessoal, o livro de Apocalipse é um livro que é como uma carta do Senhor, como aquele bilhete de informações que a gente dá quando a gente sai de casa e deixa alguém dormindo. E a gente deixa um bilhete dizendo, olha, eu voltarei, eu fui fazer tal coisa e voltarei assim que resolver isso ou aquilo outro. Então a pessoa acorda e pega o bilhete e sabe exatamente para onde fomos, o que estamos fazendo. Para mim, então, é exatamente isso. O Senhor deixando uma carta dizendo, acontecerá isso, 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 e eu estarei em volta na terra em breve, logo depois desses fatos. O livro de Apocalipse, então, aponta acontecimentos históricos inalteráveis. Eles não podem ser mudados, eles não podem ser alterados. Eles não são um conto de algo que vai acontecer, mas eles são um relato de coisas que já aconteceram na onisciência do Senhor, na onipresença do Senhor. Eles já aconteceram, o Senhor já viu que tudo isso aconteceu. A nossa grande dificuldade é tentar colocar isso na linha do tempo. Inclusive as escolas escatológicas, pessoal, discutem exatamente essas coisas. As escolas escatológicas, elas brigam exatamente por estas questões. Para ser mais objetivo, mais direto, concordamos em muito das informações escatológicas e da ordem cronológica desses fatos. Alguns eruditos chegam a afirmar que somente 10% de toda a informação escatológica é questionada entre um grupo e outro, ou 10% de diferença entre os grupos teológicos. Vou citar alguns exemplos para você. O amilenismo, por exemplo, é uma doutrina ou
uma interpretação dos fatos em ordem cronológica que coloca o milênio como algo já presente e não literal. Para os amilenistas, o milênio já está acontecendo e nós estamos vivendo o milênio, que é o período de governo da presença da igreja, ou o período de governo de Cristo por meio da presença da igreja na terra. Ao término desse milênio, todas as coisas acontecerão simultaneamente: o arrebatamento, a ressurreição, o trono branco, o juízo final, a condenação e o estado eterno. Então, para os amilenistas, não há um milênio literal e nós já estamos vivendo o milênio, que é um período de tempo que o Senhor governa sobre a terra. Para outro grupo, pré-milenista, o Senhor volta antes para estabelecer o milênio depois. Ele volta para arrebatar a sua igreja, para ressuscitar a sua igreja e para se encontrar com a igreja nos ares antes de estabelecer o seu governo milenar. Então, para os pré-milenistas, o arrebatamento precisa acontecer antes do governo milenar do Senhor, que será literalmente de 1000 anos sobre a terra. Para os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, a igreja é arrebatada antes do milênio do governo de 1000 anos do Senhor e é arrebatada imediatamente antes do período da grande tribulação. Por isso é pré-milenista, pré-tribulacionista. As pessoas que defendem esse ponto de vista acreditam que a igreja sobe e se encontra com o Senhor, os mortos serão ressuscitados e os vivos arrebatados para se encontrar com Cristo nos ares por um período em que aqui na terra acontecerá a grande tribulação. Ao término desse período de grande tribulação, o Senhor vem e estabelece o seu governo milenar. Um outro grupo, chamado dispensacionalista, acredita que nós estamos vivendo as dispensações de Deus, períodos de direcionamentos, de decretos divinos, e nós estaríamos no fim ou chegando perto do fim do chamado período da graça ou dispensação da graça. Para este grupo também a igreja é arrebatada e ressurreta para se encontrar com Cristo nos ares antes da grande tribulação. Vem o período da grande tribulação e depois do período da grande tribulação, então, o Senhor reina por 1000 anos. O nosso tema de hoje, ele é um tema que é imediatamente anterior a esses fatos. Nós vamos pretendemos colocar aqui agora em ordem os acontecimentos escatológicos na linha do tempo e tentar mostrar para você em cada parte do tempo onde essas coisas aconteceram. Héptades é o nome teológico que se dá aos acontecimentos em número de 7 vezes. O número 7 é muito importante no mundo semita, o número 7 é muito importante no mundo antigo, o número 7 é muito importante para o hebreu. O número 7 fala do nome de Deus. Começa por aí a grande importância do número 7. O número 7 fala da ação perfeita de Deus. O número 7 fala da criação perfeita de Deus, de suas obras perfeitas. Então, as héptades são acontecimentos em número de 7 para apontar que vem de Deus, que são decretos perfeitos de Deus e que estão investidos de toda a autoridade de Deus e são inquestionáveis e irrevogáveis. São 3 as héptades apresentadas pelo Senhor no livro do Apocalipse, começando com os 7 selos, depois as 7 trombetas e as 7 taças da ira do Senhor. Queremos ajudar então você a colocar esses acontecimentos em ordem, ou pelo menos colocá-los de alguma forma em ordem, porque alguns grupos escatológicos vão divergir em algum momento onde colocar cada acontecimento desses.
mas nós queremos entender em que ponto da história nós estamos, em que momento da história nós estamos. Será que estamos na terceira trombeta, na quarta trombeta? Ou será que estamos no quinto selo, no sétimo selo? Ou o Senhor já está derramando as taças de sua ira? A reação de João no Apocalipse capítulo 5, ao ver um livro escrito por dentro e por fora e selado, e perceber que não havia ninguém digno de abrir o livro, e ele chora compulsivamente por perceber que ninguém pode abrir o livro, mostra a importância do que estava escrito ali e que precisava ser revelado. Alguém precisava aparecer para trazer essa revelação. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 5, no verso 1 até o 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Percebe? João fica muito triste, porque ele sabe da importância de saber o que estava guardado naquele livro. As informações daquele livro eram extremamente importantes. Selar um livro ou selar um documento, colocar um selo real, era demonstrar, primeiro, a autenticidade daquele documento, segundo, o valor daquele documento, em terceiro, a questão da comunicação, da informação secreta contida naquele documento. Este livro não tinha um selo, mas 7. Um documento com 7 selos seria o mesmo que dizer que um documento que tem 7 testemunhos de que aquilo é extremamente importante e sério. Então preste atenção nisso. 7 selos mostrando a seriedade do que está ali. João precisava saber o que estava ali. Afinal de contas, ele está sendo levado ao céu para ter toda essa informação necessária para a humanidade. Há um interesse em Deus de contar o que vai acontecer antes da sua vinda, como quem deixou um bilhete para a família antes de sair, dando detalhes de para onde vai, como vai e quando volta. Assim o Senhor também havia deixado a revelação do Apocalipse com o propósito de que a humanidade soubesse o quando ele foi, o que ele está fazendo, quando voltará e como voltará, sob quais circunstâncias voltará. João precisava saber disso, ele precisava passar essas informações para nós. Então ele chora porque ele espera que alguém seja digno. O Cordeiro aparece, também chamado aqui no mesmo texto de leão da tribo de Judá, uma referência à descendência real de Davi. E Cordeiro, uma referência àquele que entregou sua vida para ser digno de abrir o livro. Ele quebra os selos. E à medida em que ele quebra os selos, acontecimentos vêm sobre a humanidade. O primeiro selo libera um cavaleiro, o segundo, o terceiro e o quarto também liberam cavaleiros. São 4 selos liberando 4 cavaleiros. Isso dentro da cultura do povo antigo é bem representativo, é bem significativo, é bem simbólico, é algo que tem uma mensagem nisso aí. Os cavaleiros, eles eram usados ou eram de alguma forma importantes no momento da guerra. Quando a palavra de Deus diz, por exemplo, que o Senhor, o Deus eterno, é nossa bandeira, isso tem alguns significados, dentre os muitos significados, o significado de que o Senhor é nossa ordem para a peleja, para a guerra. Deixe-me explicar isso para você, porque isso tem a ver com os cavaleiros. Em uma guerra no mundo antigo, imagine você 100.000 pessoas preparadas para a guerra,
200.000 pessoas preparadas para uma batalha. Como elas vão saber a hora de atacar, a estratégia que o rei ou que o general vai usar para poder atacar o inimigo? Como ele vai saber o exato momento em que ele tem que agir para atacar o inimigo? Exatamente usando os cavaleiros. O cavaleiro carregava toda a sua armadura, todas as suas armas, mas principalmente uma bandeira era colocada geralmente na haste de sua lança. Aquela bandeira representava um determinado grupamento, pelotão ou determinado grupo de guerra, ou cavaleiros, ou arqueiros, ou a infantaria. Então, quando o general dava ordem, aquele cavaleiro específico daquele grupamento saía e cavalgava em frente a toda a tropa, e isso significava para a tropa de que era hora deles agirem. Então todos os outros permaneciam calados, quietos, esperando o seu momento, mas aquele grupamento saía porque sabia exatamente o que fazer. O seu general havia passado, ou o cavaleiro havia passado por ordem do seu general, ele sabia exatamente o que fazer. Quando o Senhor é a nossa bandeira, Ele é exatamente essa bandeira que passa para a ordem de guerra, para o momento em que nós sabemos que é a hora de ataque e que cabe a nós fazermos aquilo que o nosso general nos treinou para fazer. É muito bonito isso, é muito bacana saber disso, não é verdade? Agora veja bem, é um cavaleiro. O cavaleiro ele tem uma função na guerra antiga muito interessante, porque quando se fala de um cavaleiro, nós primeiramente estamos falando de sinais. Em segundo lugar, estamos falando de um movimento de um grande grupamento militar. Então, vir um cavaleiro não é vir um ser solitário, mas um ser que traz consigo, uma pessoa que traz consigo todo um grupamento para determinada atitude e ação de guerra. 4 cavaleiros são liberados. 4 cavaleiros são liberados para chamar os seus grupamentos para as suas ações específicas. No primeiro selo, então, o primeiro cavaleiro é convocado e ele aparece, e certamente aparece para essa convocação de todo o seu grupamento. Muitas interpretações são dadas concernente ao cavaleiro branco, mas eu particularmente acredito que o cavaleiro branco só pode ser uma referência à Igreja do Senhor Jesus. E por que temos essa ideia? Porque a palavra do Senhor diz que esse cavaleiro, em primeiro plano, é branco. E a cor branca é uma referência à pureza, à santidade, é uma referência à santificação, é uma referência ao processo de santificação. Lembre-se que aqueles que entraram no céu lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O branco, então, ali é uma referência de puro, de limpo, de apto. E aí nós passamos para uma segunda característica desse cavaleiro. Ele traz na sua testa uma coroa. E o fato dele trazer uma coroa também aponta mais uma vez para a igreja. É o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Aquele que vencer, dar-lhe-ei da coroa da vida eterna. O Senhor tem uma coroa da vida eterna para aquele que for fiel até a morte. Então é uma promessa do Senhor dar uma coroa aos seus servos vencedores. A terceira característica é que esse cavaleiro está saindo para uma peleja. Ele tem um arco na mão, então ele sai para uma guerra. Ele é um arqueiro. E o arco diz respeito a uma guerra à distância, a uma guerra longa, a uma guerra que é travada a longa distância e atinge o inimigo a longa distância. E aí nós temos o Salmo de número 45, nos versos 4 e 5, que são muito interessantes concernentes a esse momento especificamente. Olha comigo aqui, Salmo 45, nos versos 4 e 5. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas
Flechas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então veja que a flecha e o arco são sinais de uma guerra travada à distância, e o Senhor agora é vitorioso por meio dessas setas. Então o que nós estamos encontrando é mais um apontamento para que este cavaleiro seja a igreja do Senhor. Outra questão interessante é o que é apontado em referência a esse cavaleiro no livro de Apocalipse. A palavra do Senhor nos diz que ele vem vencendo para vencer. Alguns eruditos afirmam: é impossível que essa informação, que essa afirmação seja dada aos inimigos do Senhor. É impossível que o Senhor esteja dizendo que os inimigos vêm vencendo para vencer. Então nós temos aqui o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco. E o cavaleiro branco que aparece no primeiro selo sendo aberto. A nossa pergunta dessa série que vamos fazer aqui agora é: na linha do tempo, em que momento poderíamos dizer que o selo foi aberto? O selo foi aberto no começo da igreja. É esse o entendimento que muitos eruditos têm. E eu concordo com esse entendimento. A igreja vem travando uma guerra desde o começo da história da igreja. Isso é um fato. A igreja fora perseguida pelos judeus, e a igreja fora perseguida depois pelo império. A igreja foi perseguida depois pela própria igreja profanada, pela própria igreja paganizada. A igreja vem sendo perseguida e a igreja será perseguida. Basta nós lembrarmos aqui, poderíamos pontuar diversas histórias bíblicas e diversas histórias também ao longo da história da igreja, para que nós pudéssemos encontrar as guerras da igreja. Mas eu quero citar apenas 3 momentos que eu acredito que por si explicam um começo, um meio e uma continuidade até o fim de guerras travadas pela igreja. Primeiro, a perseguição chamada período das pedradas, que é a perseguição dos judeus contra a igreja, os seguidores do caminho, os seguidores de Yeshua. Esse período se estendeu por quase 70 anos de perseguições, severas perseguições do povo judeu contra os seguidores de Jesus. Saulo de Tarso aparece no período dessa história, no processo dessa história, e ele entra para este caminho entre os guerreiros contra os seguidores de Jesus. Para mim, esse período de 70 anos, ele mostra bem um longo período de tempo de perseguição por meio dos judeus para a igreja. Depois nós vamos ter um outro longo período de perseguições. E esse longo período de perseguições é o período de perseguições imperiais. Nós vamos ter séculos de perseguições imperiais. Até o ano de 325, nós vamos encontrar a igreja sendo perseguida por imperadores. São quase 3 séculos da igreja sendo perseguida pelos imperadores. Então eu vejo esse período como também um período muito importante e que mostra uma continuidade da guerra da igreja contra o mundo, contra o império das trevas. Mas um outro período se inicia quando a igreja se corrompe, e a corrupção da igreja é se casar com o Estado, entrar no processo político e se enveredar, se infiltrar nas coisas políticas a ponto de se contaminar com elas. E aí nós entramos no período de perseguição da igreja profanada, da igreja que se corrompe contra a outra igreja, que é a igreja remanescente. E essa perseguição se estende por 10 séculos. Então nós temos aí longas épocas de perseguição da igreja.
Isso pode ter parecido que acabou, mas não acabou. Em muitos países ainda existe a igreja perseguida. Bem, grupos sérios de pesquisa sobre essa questão da igreja perseguida retratam que nos últimos 3 séculos foram em torno de 71.236.000 pessoas mortas, aproximadamente, cristãos, protestantes, mortos nesses últimos 3 séculos por perseguição. A igreja perseguida perdeu mais de 71 milhões de vidas pela perseguição contra o cristianismo, contra a igreja remanescente. Perseguições feitas por meio de outros grupos religiosos cristãos, por meio de outras religiões e por meios políticos principalmente. O segundo selo, ele é aberto cerca de 3 séculos depois de Cristo. Quando a igreja se corrompe e se casa com o Estado, nós vamos encontrar o segundo cavaleiro aparecendo. E esse segundo cavaleiro, ele é o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, ele aparece com características bem interessantes. Por que vermelho? Porque vermelho é a cor do sangue. Porque vermelho é a cor da guerra, porque é a referência à guerra. Porque vermelho é a cor da capa dos romanos, é a cor do inimigo que trazia a morte aos cristãos. Porque o vermelho também na cultura do mundo antigo é referência à morte e a guerras. O que nós vamos encontrar é um período de longas batalhas no mundo inteiro, guerras no mundo inteiro, muito sangue derramado. Esse cavaleiro vermelho traz na sua mão uma espada, que é o símbolo da guerra. Ele está com a espada desembainhada, ou seja, ele está em guerra, mas ele está trazendo, lembre-se, ele está trazendo um grupamento muito grande com ele. Ele está trazendo um grupamento muito grande com ele para fazer o seu intento, para cumprir o seu intento de guerras. Quando esse selo foi aberto, muitos eruditos acreditam que no ano 325 depois de Cristo, nós poderíamos pontuar aí uma questão aproximada em que esse selo é rompido e as guerras então se deslancham. Muitas guerras vêm acontecendo e sempre em ordem muito crescente. Hoje no nosso mundo existem dezenas de países em guerra. Aproximadamente 50 países estão em guerra hoje, no ano de 2021. São milhares de refugiados, milhares de vítimas, guerras civis e guerras também entre países. Mas nós poderíamos pontuar aqui como a presença desse cavaleiro se torna real. E para mim, eu quero citar 3 momentos aqui que considero que são uma clara demonstração de que o cavaleiro realmente foi liberto, ou foi ordenado que trouxesse o seu grupamento de morte a partir do ano 325. Porque 3 acontecimentos para mim são muito relevantes para mostrar que alguma coisa mudou na história. Ou seja, primeiro a situação é a situação da guerra que é travada em nome de Deus, a chamada Guerra Santa. Até então essa Guerra Santa não era uma realidade, mas ela se torna uma realidade. O próprio Constantino entra em guerra em nome do cristianismo e a partir daí o cristianismo faz guerra contra cristãos, faz guerra contra muçulmanos no século VII depois de Cristo e a partir do século VII muitas cruzadas. Então a guerra chamada Santa que vem acontecendo desde então em muitas religiões fazendo guerra contra o cristianismo são uma maneira de mostrar que esse cavaleiro aparece. É muito sangue derramado, são milhares de almas, milhares de vítimas desse cavaleiro da guerra que vem por meio de um nome de santidade. É difícil a gente entender isso, mas é exatamente isso. Um outro ponto que gostaria de citar é a chamada guerra promovida pela Igreja contra a Igreja na chamada Santa Inquisição. É a guerra do ódio religioso,
é a guerra da vaidade e do orgulho. Na Europa, milhares de pessoas foram mortas por causa da Santa Inquisição. Uma guerra em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, mas que Jesus não tem nada a ver com essa guerra. Só a Espanha, em um período de 200 anos, teve 80% de sua população morta pela Inquisição. Isso mostra claramente que o Cavaleiro Vermelho está solto e fazendo suas vítimas até hoje em nome do sagrado, em nome da religiosidade. E algo que também para mim mostra claramente a presença desse cavaleiro são a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, onde milhares de vítimas foram feitas ali naquelas duas guerras. Mas é claro, muitas outras guerras, como em Mateus capítulo 24, nos cita que guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, seriam um sinal da volta do Senhor Jesus. Então o segundo cavaleiro e o segundo selo são quebrados exatamente aí no ano 325. Agora nós temos uma questão muito interessante, porque o que parece é que as 7 trombetas, elas começam também de alguma forma a serem decretadas, tocadas no período em que os selos estão sendo abertos. Então, parece que o Senhor está dando decretos e novos decretos sobre os decretos. É o que a maioria dos eruditos acreditam, dos exegetas acreditam, que o texto está mostrando não são acontecimentos sequenciais no que diz respeito a selos e trombetas, mas paralelos, acontecem quase que simultaneamente. Enquanto um selo é aberto, a partir do segundo selo, trombetas são tocadas. Em algum momento entre o ano 325 até hoje. Mas já foram aberto há bastante tempo, há muitos séculos, digamos. Há muitos séculos já foi aberto. Que é o Cavaleiro Preto, que traz consigo toda a sua tropa e todo o seu pelotão de fome e de morte pela fome. Ele traz na sua mão uma balança, mas é fácil você entender por que o Cavaleiro Preto acompanha sequencialmente o Cavaleiro Vermelho, porque as guerras promovem bloqueios econômicos, as guerras promovem escassez e necessidade. A cor preta é uma referência à escassez. A cor preta é a cor do luto. A cor preta, no mundo antigo, é uma referência aos inimigos do povo de Israel que vestiam-se de preto em batalhas para enfrentar Israel. Basta a gente olhar hoje no mundo muçulmano, os extremistas muçulmanos que se vestem assim para a batalha. O preto significa ódio, significa resultado do ódio causado pelas guerras. Então o Cavaleiro Preto traz na sua mão uma balança que mostra claramente que as guerras promovem escassez e fome e necessidade e miséria. Muitas coisas podem ser pontuadas para mostrar que esse cavaleiro já foi solto há muitos séculos, porque refugiados, fome, bloqueios econômicos e escassez estão pelo mundo inteiro. Estima-se que pelo menos 1/4 da população mundial atual está na completa e total miséria e vivendo a possibilidade da morte pela fome. 1/4 da população está vivendo próximo, acompanhado à morte, ao lado da morte. E tudo isso por causa de algumas questões. Primeiro, conflitos políticos que envolvem toda essa questão. Segundo, conflitos armados que geram bloqueios econômicos, que geram refugiados. E aí o terceiro, que são os aspectos climáticos causados pelo homem que vem destruindo o planeta. Tudo isso traz escassez, necessidade, fome e o alimento torna-se extremamente caro e inacessível. O 4º selo libera o Cavaleiro Amarelo. Ele também foi liberado em algum momento depois do 2º selo. Então, depois do 2º selo, nós vamos encontrar
os selos sendo abertos em qualquer momento, a qualquer momento a partir do ano 325. Então o quarto selo também já foi aberto, o terceiro selo também já foi aberto, o segundo e o primeiro já foram abertos. E o cavaleiro amarelo é liberado. O que é o cavaleiro amarelo? Amarelo é o símbolo da morte. A palavra em grego significa literalmente anêmico. Então é uma referência ao morto, ao indivíduo morto, falecido, que fica exatamente nessa aparência de anemia. Esse cavaleiro amarelo, ele traz consigo o nome morte e traz também consigo o nome Hades ou inferno. Ou seja, a morte que vem por meio do erro, do pecado, da ira, da revolta, de todos os resultantes do erro humano. Quando esses selos foram quebrados? Então nós encontramos o primeiro selo sendo quebrado logo na inauguração da igreja e vai acompanhar a igreja até o fim. Os outros selos são abertos a partir do ano 325 e vão acompanhar a igreja até o fim. Então estaremos agora vivendo simultaneamente todos os selos quebrados, todos os 4 selos quebrados. E simultaneamente agora algumas trombetas começam a soar. Nós vamos no nosso próximo encontro falar dos 3 últimos selos e o toque das trombetas e tentar mostrar para você dentro da linha do tempo onde esses acontecimentos se tornam reais.